Caríssimos irmãos e irmãs do programa Palavra de Deus Proseada, mais uma semana estamos aqui, diretamente dos estúdios da Rádio Web Mãe do Salvador, para comentarmos o Evangelho de São Marcos. Propriamente aqui, já tive a oportunidade de falar outras vezes, são estudos que faço através de comentadores nos livros em português. Sabemos que esse texto aqui foi escrito nos idos dos anos 68, 69, antes da queda do Templo de Jerusalém, propriamente dito, e escritos em grego. O seu autor não sabia que hoje, 2000 anos depois, nós estaríamos aqui refletindo e rezando eles. Não, eles não tinham essa ciência. Escreveram para uma época e para um contexto totalmente diferente do nosso. E foram inspirados pelo Divino Espírito Santo para falar também aqui a nós, homens da modernidade, homens contemporâneos. No último episódio, nós falávamos a respeito do título de Jesus, Filho do Homem, e elencava aqui o que se compreender por esse título tão estranho que foi o próprio Jesus que se deu a si próprio. Não quero aqui fazer um longo tratado teológico ou uma longa exegese, mas dá pistas para uma boa leitura e reflexão a partir da palavra de Deus. O Evangelho é inesgotável. A sua palavra se estende de geração em geração e até nós. Por isso nós estamos aí tentando comentar o Evangelho de São Marcos, e estamos propriamente dito no capítulo 2. E agora nós vamos do versículo 13 em diante. E tornou a sair para a beira-mar, e toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coleteria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Esse pequeno relato, esse pequeno trecho do evangelista Marcos, situa Jesus chamando um outro seguidor. Agora não mais pescadores ali do lago de Genezaré, mas um cobrador de impostos. Todos são chamados a ser discípulos e discípulas do Mestre Jesus, até os dias de hoje. Ora, é um fato histórico. Os cobradores de impostos eram tidos como muito pecadores. Mas aqui Jesus vai e chama esse tal Levi para participar de seu grupo. Aconteceu, e aqui estou já no versículo 15, que estando sentado à mesa em casa de Levi, muitos publicanos e pecadores também estavam com Jesus e os seus discípulos, pois eram muitos os que seguiam. Já tive a oportunidade de falar nos programas passados que começa os seguidores de Jesus na Baixa Galileia a se multiplicar. E estamos aqui no momento em que a pregação, o sintagma do reino, tem um grande sucesso na vida pública de Jesus. Os seguidores estão aumentando, pessoas que vão acorrendo atrás deles, por causa dos milagres e por causa de sua pregação. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer com os pecadores e os publicanos,
diziam aos discípulos que ele come com os publicanos e pecadores. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. E Jesus, na sua caminhada, e a caminhada aqui de Jesus no Evangelho de Marcos é a caminhada para a cruz. Já vai começando a criar, a partir de sua pregação, discussões com um grupo religioso da sociedade daquela época. Também aqui, quando o evangelista está escrevendo o texto, já se começa a separar o judaísmo do cristianismo. Os primeiros escritos do Novo Testamento são as cartas de Paulo, e nelas não se encontra história de ninguém. Paulo ainda vai às sinagogas, prega Jesus Cristo e o Cristo ressuscitado e chama à conversão os judeus da diáspora. Só que dentro das comunidades cristãs do primeiro século, começa também a ter grupos pagãos que vão se convertendo ao cristianismo. E os judeus, que são judeus de origem mesmo, não querem aceitar esses grupos, os grupos pagãos, porque dizem que são pecadores. E aí o evangelista dá uma grande resposta. Jesus se sentou na mesa com cobradores de impostos. E aqui entendemos generalizadamente, porque para os judeus, esses cobradores de impostos, mesmo sendo judeus, se comportavam como pagãos. E aí caminhamos mais um pouco, versículo 18. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam e vieram dizer-lhe: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: podem os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo estiver com eles, não podem jejuar. Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão naquele dia. Ninguém faz remendo de pano novo em roupa velha, porque a peça nova repuxa o vestido velho, e o rasgo aumenta. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, o vinho estourará os odres, e tanto o vinho como os odres ficam inutilizados. Mas vinho novo em odres novos. É possível, e aqui chegamos a águas não tão calmas, mas turbulentas, porque fica difícil de explicarmos. Jesus provavelmente se comparou a algo novo, a uma coisa nova. Uma ruptura com o Antigo Testamento, difícil de falar porque no evangelista Mateus, Jesus vai dizer: não vim revogar sequer uma vírgula da lei. Mas é claro que originalmente Jesus tenha dito que seria como um odre novo e que precisaria de vinho novo. Claro, até hoje nós cristãos sempre falamos, nos colocamos em nossas liturgias e dizemos que é preciso morrer o homem velho para ressurgir um homem novo. Compreender
esse trecho da Sagrada Escritura, esse debate, é ver que também nos idos do século I ainda existiam discípulos de João. Provavelmente, e aqui caminhamos também em águas não tão tranquilas, esses discípulos de João não se converteram a Jesus de Nazaré, mas esperaram por um longo tempo. O quarto evangelista vai dizer que maior pecado cometeram os judeus, porque rejeitaram totalmente. E esses discípulos confundiram uma tocha com a verdadeira luz. Mas vamos caminhando mais para encerrarmos esse capítulo 2 do evangelista Marcos. Aconteceu que, ao passar no sábado pelas plantações, seus discípulos começaram a abrir caminho, arrancando as espigas. Os fariseus disseram-lhe: Vê como fazem eles o que não é permitido fazer no sábado? Ele respondeu: Nunca lestes o que fez Davi e seus companheiros quando necessitavam e tiveram fome? E como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu dos pães da proposição que só os sacerdotes podem comer e os deu também aos seus companheiros? Então lhes dizia: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, de modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E nós aqui vemos que aparece pela segunda vez o título Filho do Homem, Jesus que se dá esse próprio título. Também podemos observar que as comunidades cristãs estão desassociando, saindo aos poucos do ritmo judaico. Jesus provavelmente cometeu insídias no sábado. Jesus não seguiu rigorosamente a halakha dos judeus. E aqui encontramos já neste evangelho algumas pequenas afirmações cristológicas, alguns lampejos que faz com que os cristãos da segunda geração possam compreender que o dia do Senhor agora não é mais o sábado, mas o domingo, pois foi nesse dia que Jesus ressuscitou. E aqui terminamos essa nossa explicação, um pouco longa, mas que dá para que o telespectador, os nossos internautas, possam fazer aí na sua casa uma Léxio Divina, uma oração diante da palavra de Deus, e que este evangelho sirva para que nós possamos nos comprometer em sermos cristãos que mudem esta sociedade. E rezemos para que cesse também essa pandemia. Uma ótima semana a todos.